muita gente comentando sobre como é que o estresse realmente tem paralisado, tem dificultado as suas ações e pensar diferente. Perspectiva é muito importante. Você começou falando sobre isso, eu falei, mudou completamente. Se eu vou para o trabalho motivado, não por aquilo que eu vou ganhar ou não por aquilo que eu vou enfrentar no trabalho, mas por um sonho, por algo maior, poxa, eu não vou ficar com aquela batedeira no coração no domingo à noite já, né? Eu já passei por essa situação, não é gostoso, não é fácil. Mas eu gostei muito de passos, dessa motivação que precisa estar presente em tudo na nossa vida. Isso pode acontecer com criação de filhos também, doutor Evandro, que pode se tornar um fardo ao invés de ser uma viagem gostosa, né, Suzane? Com certeza. Para mim, a grande virada de chave foi sobre o exercício físico. Evandro disse que eu tenho que arrumar mais de um motivo. Vou arrumar uns 5, tá, gente? E é muito legal esse conceito mesmo, Teru, porque nem todo dia, e usando, né, o que ele me explicou agora falando com você, nem todo dia você está motivada por aquele motivo único que você estabeleceu, porque a gente, né, é assim. E se tratando de mim mesma, né, que estou nesse processo de conhecimento, eu entendo essas minhas nuances. Então, eu achei sensacional a gente realmente se apegar em mais de uma motivação. Doutora Vanessa falou um pouquinho também só finalizando a parte final da palestra dela, ela falou sobre entender os tipos de estresse, porque mulheres, por exemplo, têm TPM, e não só TPM, mas em outras fases da vida a gente também tem mudanças, oscilações hormonais, gestação, a menopausa, e aí são situações que a gente precisa de investigação, além de emocional e psicoterapêutica, a gente precisa de investigação física também. Física, química, às vezes você está com alguma alteração química no seu corpo, falta de um nutriente, falta de alguns hormônios que estão, vitaminas, hormônios que estão alterados. Então, às vezes, regulando isso, você já tem uma disposição totalmente diferente. Eu sou prova disso, tá? A tireoide mexeu muito comigo e até eu descobri, eu estava achando que estava ficando maluca e quando resolveu tireoide, mais atividade física, doutor, mais psicoterapia, realmente a vida começou a fluir muito melhor. Sim. Não significa que a gente não tem problema, né? Porque estresse é isso, a gente vai ter que enfrentar. A gente não escolhe perder um parente, a gente não escolhe perder um emprego, a gente viu aí na Covid como somos vulneráveis. Exato. Como um professor, aliás, hoje é dia dos professores, então parabéns professores que estão aqui também na luta, que têm enfrentado estresse, que têm enfrentado transtornos emocionais. A nossa luta é diária. Sim, exatamente. Teru, eu vou aproveitar esse gancho. A gente recebeu uma participação aqui, assim, ó. E o desafio fica para vocês. A Natália Moreira, ela diz: sou super estressada e não estou sabendo lidar. O que eu posso fazer? Toda a nossa palestra foi exatamente para trazer esse tipo de solução, né? Eu acho que ela já conseguiu identificar. Estou estressada. Essa irritabilidade é uma condição dela ou ela realmente está estressada por conta de fatores externos a ela que estão estressando? Se ela está com esse tipo de estresse, a gente deu vários passo a passos que ela pode fazer. A primeira coisa é buscar ajuda. Numa psicoterapia, o terapeuta ele te ajuda a deixar isso bem dentro de um papel. Inclusive, a gente estava dizendo, por exemplo, sobre ter motivações para fazer alguma coisa. E às vezes a motivação é aprender a não discutir com a mente. Eu vou fazer e acabou. Eu preciso ir, eu preciso buscar. Às vezes um problema é uma grande motivação, é um despertar, né? E talvez ela esteja despertando para isso. Poxa, estou estressada, não aguento mais, não suporto, não sei o que fazer. Comece buscando um profissional da saúde, porque esse profissional pode indicar para um nutricionista que vai trabalhar a alimentação. E às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho dinheiro e recurso para isso. Mas na internet a gente tem muitos tipos de profissionais que também já dão dicas para que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Agora a gente tem tendências naturais também, porque ela diz aqui que ela é super estressada. Sou super estressada e não estou sabendo lidar. O que posso fazer? Fala, doutor Evandro. Aí tem uma coisa importante que precisamos considerar que existem alguns traços de comportamento e de sentimentos que eles podem ser circunstanciais, podem ser genéticos, podem ter a ver com a nossa alimentação ou o nosso estilo de vida, mas também tem uma questão de cultura familiar.
E às vezes nós recebemos da nossa família uma carga. Vou dar um exemplo aqui, como por exemplo de que geralmente isso acontece em famílias de empreendedores, de que você precisa trabalhar. Então, a vida, as pessoas vivem para o trabalho. Tem famílias que as pessoas elas vivem para o trabalho. Em outras famílias, as pessoas trabalham para viver, entende? Então, percebe que numa cultura familiar pode estabelecer coisas como essa. Crenças, como você falou. Crenças de que o trabalho é a única... Exatamente. Isso foi um exemplo. Um outro exemplo por exemplo, ver famílias que têm um certo grau, assim, uma cultura meio depressiva, de ser sempre muito crítica, extrema, assim, pessimismo para as coisas, medo de tudo. E aí, os filhos que são criados nessa família vão para a vida, para o mercado de trabalho, para os relacionamentos, com o mesmo aspecto. E ao criticar todas as coisas, isso gera um nível de estresse muito elevado. Caramba, e como quebrar esse ciclo? Porque o que a gente traz de casa é muito profundo e muito enraizado. Talvez a primeira coisa seja perceber, mas como quebrar esse ciclo e como olhar para dentro disso e sair fora, sabe assim, quando você tem que mergulhar na sua própria história, mas distanciar um pouquinho para entender, porque a gente protege muito aquilo, né? Imagina, a nossa infância, a nossa cultura familiar. Às vezes eu tenho dificuldade até de enxergar. Né? Porque Exato. é comum, é Olha normal. É natural para mim. Tem várias possibilidades, né? Eu acho que a primeira coisa é sempre a gente desconfiar das nossas certezas a respeito de como a gente enxerga o mundo. Uma outra possibilidade, a partir do momento que a gente considera essa desconstrução do nosso pensamento, é a leitura sobre assuntos correlacionados a comportamento, a relacionamentos, pode ajudar muito. Assistir vídeos profissionais falando sobre isso. Então, é o conhecimento. E, na verdade, o que a doutora Vanessa fez aqui, o que eu acabei de fazer aqui, que nós estamos fazendo aqui, nós chamamos de psicoeducação. Nós estamos proporcionando informações que sirvam como ferramentas para que as pessoas que estão aí nos assistindo tenham recursos psicológicos para se automotivarem, para se libertarem, se autolibertarem de tudo isso que elas estão vivendo. Então, essa psicoeducação é uma das formas de lidar com isso. Agora, tudo na nossa vida influencia. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, ô Suzane, porque a Josiane Oliveira... saúde! Ela vai falar aqui de saúde. Ela está perguntando o seguinte, porque vocês dois falaram de hábitos físicos interferindo para o bem ou para o mal do estresse. Ela está querendo saber se o desenvolvimento repentino da intolerância ao glúten e à lactose poderiam ser resultado de estresse. No começo da sua fala, doutora Vanessa, você falou sobre desconfortos gastrointestinais, gastrite, a pessoa que tem refluxo, a pessoa que vive com gases, sei lá. E aí, de repente, você falou que está tendo a síndrome do intestino irritável. Poderia ser causado pelo estresse? Poderia ser causado pelo estresse, até porque hoje a gente tem uma noção totalmente uniforme, harmoniosa, de que o nosso corpo é um só. Tudo aquilo que nós comemos interfere na maneira como nós agimos e as doenças que estão sendo desenvolvidas, que antigamente a gente não ouvia falar, hoje a gente já sabe que tem uma interferência na nossa forma de lidar com as coisas, no nosso humor, na nossa forma de tratar as pessoas e até de nos sentirmos. Então, às vezes, não existe uma correlação direta, talvez, do glúten, o problema com glúten, de algo com estresse. Mas talvez da síndrome do intestino irritável, a gente já tem pesquisas que revelam a respeito disso. O nervo vago, né, a conexão cérebro-intestino, está sendo estudada mais e mais e a gente sabe que essa relação é forte, gente. Neurônios, né? Sim, e o que a gente pode entender é o seguinte, às vezes o estresse me faz comer de forma equivocada, errada, e isso vai alterar no meu organismo uma obstrução, uma dificuldade, uma doença crônica. Aí sim a gente tem uma relação. E outra, né, gente, dor estressa qualquer um. Ninguém merece ficar sentindo dor o tempo todo por alguma coisa que está, né, desregulada aí. A Vanessa falou sobre o desejo que a gente tem de controlar tudo. E eu queria saber de vocês se esse pode ser um fator, assim, predominantemente... Você não precisa saber disso, não. Do estresse, porque, assim, a gente não consegue controlar tudo, entendeu? Mas a gente tem essa falsa ideia de que a gente vai conseguir. E como a gente não consegue controlar as coisas saindo do controle, a gente fica estressado, porque a gente queria que o filho se comportasse do jeito que a gente gostaria.
né? Que o marido fizesse e atendesse todas as nossas expectativas, que no nosso trabalho, e assim a gente quer, sabe, que tudo fique ali cronometrado. Digam-me, comente. Olha, eu vou fazer um paralelo aqui, inclusive com o texto bíblico. E nós somos profissionais aqui da ciência, né? Mas a Bíblia, ela traz tantas lições e tantas lições que a gente precisa trazer isso aqui também para a conversa. Você pode notar que o reino de Deus é um reino de paz, porque é um reino de entrega. Jesus, apesar de todas as dores, apesar de uma vida sofrida, ele, no que temos no relato, ele transmitia a paz para as pessoas. E essa paz se dava pelo espírito de entrega. Quando eu entendi isso, o evangelho criou um outro sentido. Quando eu, observando os meus casos clínicos e fazendo as leituras bíblicas, eu fiz essa conexão, eu entendi que o ponto central da paz do coração tem a ver com a entrega, enquanto que, pela Bíblia, o reino do diabo é um reino de sofrimento, porque é um reino de egoísmo, a necessidade de satisfazer o próprio desejo. E egoísmo não no sentido de acumular material, financeiro, não é isso. No sentido etimológico mesmo, egoísmo, quando o eu se torna um modo de vida. E às vezes a necessidade de controle, ela pode estar ligada um pouco a esse egoísmo. Então, quando você se entrega para o fluxo da vida, aceitando as coisas como são, confiando, né, diante da sua fé aí, num ser maior que pode cuidar de você, eu acho que a vida ela tem um sentido muito mais leve. E interessantíssimo é que a Bíblia diz que Jesus veio libertar o cativo. Não somente o cativo do pecado em si, dando a possibilidade de uma vida eterna, mas a cruz é o maior exemplo de entrega. A cruz, ela não paga o preço apenas dos pecados para possibilitar uma vida eterna, mas a cruz, ela dá a demonstração do que liberta o teu coração da angústia, que é a entrega. Isso para mim foi uma das coisas mais É maravilhosas libertador. que eu encontrei analisando a psicologia e a Bíblia, a teologia, o Evangelho. E foi quando eu entendi isso, que o Evangelho fez todo sentido pelo ponto de vista psicológico. É interessante, né? O Evangelho fazer sentido pelo ponto de vista psicológico. Mas essa experiência eu vivi e vivo hoje, e isso fez toda a diferença. Nas relações. Nas relações e em tudo mais. Em tudo. Porque nas situações de trabalho, nas situações de saúde, eu simplesmente tento aceitar a vida como ela é. Vocês dois falaram, não sei se você vai comentar alguma coisa do que ele estava... O que eu ia só complementar do que ele disse é que quando ele diz sobre aceitação, não é uma forma de você aceitar que tudo continue acontecendo sem que você faça nada para mudar. Legal. Ele está falando sobre uma aceitação daquilo que a gente não pode mudar e trabalhar. Ou seja, aceitar o comportamento do outro que eu não posso controlar, não é isso? Aceitar que coisas acontecem sem que eu possa fazer nada. É uma aceitação de viver leve, de viver tranquilo, porque às vezes as pessoas confundem. Então, se eu tenho que aceitar, não tenho que fazer nada. Não é isso. É o oposto do que ele está falando, né? Talvez aceitar seria deixar de sofrer por algo que não Isso, pode ser mudado. exatamente. É deixar mais leve, é até estar aberto para o inesperado, o que vai acontecer, né? Permitir que Deus trabalhe coisas que não estão no meu controle. O que está no meu controle eu estou fazendo, mas aquilo que é sobrenatural, em algum momento eu preciso entregar, porque é a não entrega que fica a luta. Eu quero que seja diferente, eu não aceito. As fatalidades existem. E como que a gente faz diante de uma fatalidade que a gente não aceita? Então, é esse ponto de vista, porque às vezes as pessoas ficam falando assim, eu aceito e dá tudo errado. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer exatamente dessa leveza de entregar aquilo que está fora do nosso controle. Vamos falar um pouquinho de hábitos, porque nós somos feitos de hábitos, né? A gente repete, a gente tem pensamentos, a gente toma atitudes, repete as mesmas atitudes que se tornam hábitos e que definem nosso caráter, definem muitas vezes o nosso estado atual. Existem hábitos, vocês dois mencionaram aqui, pincelaram várias vezes, de hábitos que ajudam a gente a sair um pouquinho dessa roda, principalmente se for uma cultura familiar, se for uma cultura da minha empresa onde eu trabalho. Como é que a gente pode colocar hábitos simples no nosso dia a dia e que perderam já o seu prazer por tanto estímulo que a gente tem, inclusive aqui, pelas redes sociais, pelas telas, pelo excesso de informação, pelo excesso de conhecimento, doutor Evandro? Olha, nos últimos tempos eu tenho chegado à conclusão de que nós precisamos silenciar os pensamentos.
Porque nós temos um forte hábito de pensar. Nós temos um forte hábito de fantasiar. E a mídia como um todo, o mundo, ele vai despertando fantasias e fantasias e fantasias. E a gente começa a viver um mundo paralelo que a gente constrói. Nós falamos aqui até que pouco, e vale aqui dar uma ênfase maior sobre esses processos de meditação. Às vezes as pessoas têm uma visão errada de que meditação ela envolve uma questão só espiritualizada, mística, de correntes filosóficas aí orientais e tudo. E não, a meditação ela tem a ver com você tomar consciência de si mesmo e dos processos mentais e físicos que estão acontecendo com você no aqui e no agora. E aí, a gente precisa entender que a meditação ela pode ser progressiva. Às vezes é necessário você começar com 5 minutos de meditação. E como que você vai fazer isso? Você vai fechar os olhos, esvaziar a sua mente dos pensamentos e principalmente da crítica. Porque quando você faz crítica, você tem uma explosão de pensamentos para pôr na balança, para julgar, para entender. Então, a eliminação da crítica é essencial no processo de meditação. E aí você vai se dando conta dos processos fisiológicos, da sua respiração. Com os olhos fechados, você vai tentando ouvindo os batimentos do seu coração. E aí, aos poucos, você também precisa se concentrar nos seus sentidos. Porque pensem só, a realidade é o que nós estamos vendo no mundo material. O que está nos nossos pensamentos, isso é uma fantasia, uma construção abstrata. A mente aceita qualquer coisa. Quer um exemplo disso? Vocês aí que estão assistindo a gente, pensa agora num elefante rosa com asas voando num céu amarelo. Simples assim, percebe como você pensou nisso e você criou esse mundo. E nós estamos falando aqui de estresse, mas um gancho importante a respeito da ansiedade, que a ansiedade justamente é a antecipação de situações futuras, onde nossa mente começa a viver essas situações como se elas fossem reais. E o cérebro não diferencia muitas vezes o que é realidade e o que é fantasia. Então, nós precisamos perder um pouco esse hábito de pensar e pensar e pensar e fantasiar. E aceitar o mundo material, o mundo físico. Quem está comigo agora? Quais são o cheiro que eu estou sentindo? Qual é o aroma do lugar? Que cores eu estou enxergando? O que os meus ouvidos estão ouvindo? Porque muitas vezes a gente se desconecta do mundo real, Sim. da beleza dos passarinhos, das flores, dos relacionamentos, para viver somente o que estamos fantasiando. Principalmente quando a gente rola no feed do Instagram, por exemplo, né? Eu acho que isso acontece, não que eu queira, né, demonizar aqui o Instagram, mas como isso, né, a nossa mente ela vai para outro lugar assim, com muita facilidade. Eu dei a gargalhada aqui, porque inevitavelmente você vai falando e quase que não consigo controlar outro tipo de pensamento. Eu queria colocar uma pergunta aqui muito interessante da Leda Maria, mas antes, o pessoal aqui no chat, Evandro, estão perguntando o nome do livro que você citou na palestra. Em Busca de Sentido. Então tá aí, gente. Vocês que estão aí no chat perguntando, olha só. Em Busca de Sentido é do Viktor Frankl. Entenderam, né? Em Busca de Sentido. Olha só, a pergunta da Leda Maria é o seguinte. Se a Vanessa quiser começando a responder. Estresse causa agressividade e mudança repentina de humor? A mudança repentina de humor, ela pode vir de vários motivos, inclusive de hábitos errôneos, tá? Se a gente está falando de um estresse, por exemplo, que já me faz estar me sentindo ameaçado, me sentindo vulnerável, naturalmente o meu cérebro entende que eu estou diante de uma situação de fuga, de enfrentamento, de luta e de combate. Eu coloquei aqui a imagem de um urso justamente para a gente conseguir deixar bem concreto o que significa estar diante de uma situação de ameaça. Então, quando o meu cérebro imagina que eu estou sendo atacado de alguma forma, eu aumento o meu nível de fuga, porque a adrenalina subiu, cortisol subiu, norepinefrina, são todos hormônios para me fazer combater e lutar diante de uma situação que está me trazendo ameaça.
Então, se eu estou vivendo estressado, com esses hormônios em alta no meu corpo, com baixa de oxigenação, porque a gente nem respira quando a gente está diante de uma situação. Fica curta a respiração. Fica curta a respiração. Então, o meu córtex pré-frontal, que é aquele que me dá credibilidade para pensar, ouvir, me colocar no lugar do outro, ele fica em estado de vigilância e eu vou para o estado de sobrevivência. E agora, Parece que até o julgamento fica alterado, a gente Fica não consegue alterado. discernir Então, ao direito. invés de ouvir o que o outro está dizendo, eu estou o tempo todo combatendo reativamente o que o outro vai falar. Agora, por exemplo, se é o caso da Leda e de quem estiver assistindo a gente, se esse urso está presente na vida da pessoa todos os dias, Sim, os pequenos predadores, né? e que é a pessoa que talvez ela mais se relaciona, né, ao longo do dia, por exemplo, que é o motivo de talvez esse estresse. Como resolver essa situação, uma vez que a gente não pode mudar o outro, né? A gente sempre compreende no processo de terapia que nenhuma disfunção do comportamento do outro altere em mim um comportamento ou um sentimento se ele já não for meu. O que isso quer dizer? Todas as vezes que alguém provoca em mim um sentimento, isso faz parte da minha história pregressa, minha história anterior. Então, eu já vivi aquela situação com pai, com mãe, com irmãos, dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto de trabalho, tá? O outro é apenas um gatilho, ele é um disparador daquilo que eu já tenho de história. Então, não é que esse urso, ele me faz ser combativa. Ele dispara em mim um conteúdo que já é meu, não está resolvido e eu estou reagindo em função dele. Gente, vocês entenderam isso? Entenderam? Coisa mais séria. Nossa, porque... Por isso que ter a terapia em dia, gente, é fundamental. Porque se eu estou bem com o meu conteúdo, com a minha história, o que o outro fala eu não entendo como crítica, eu entendo como confissão. Às vezes o outro está falando dele, ele não está fazendo uma crítica a mim. Então, Ai, mas tem que ter muita maturidade para encarar desse jeito mas- aí, né? Não. E olha que fantástico, Teiro, porque uma vez, né, essa premissa, você vai ser uma pessoa plena. Porque se você resolve os seus conflitos, né, se eu resolvo os meus conflitos internos com essa minha vida pregressa, como ela disse, O do outro não é do importa outro. o que o outro me dê. Não tão plena assim, porque olha aqui, ó. Porque não tem só, a gente não tá só com a nossa vida. Mas veja, se a gente não está bem holofote. resolvido Isso. com as nossas questões, o que o outro fala vai, de alguma forma, abalar, mas não vai te tanto. abalar. Vai te atingir. Não vai te atingir? Isso. Pra te derrubar. Você vai ficar claro. meio assim, tipo, nossa, eu não esperava isso da pessoa, mas ok, estou resolvida com as minhas questões, ele falou isso porque é uma coisa dele, de repente despertei alguma coisa. Autoconhecimento. Posso apenas negociar, eu entro para uma outra ênfase, entende? Aí o meu relacionamento é de negociação, é de compreender o que o outro quis dizer. Eu não me sinto assim tão agredida a ponto de eu precisar me defender e combater. Então percebe que o relacionamento muda? Muda muito. Isso não tá. esconde. Eu vou deixar, você comenta e isso já pega essa outra minha pergunta. Isso não esconde, talvez, as nossas falhas? Por exemplo, do outro falar alguma coisa e eu pensar, isso é sobre você, e de repente eu camuflar. Tipo, ignorar essa os meus- sugestão. É que o processo de terapia de autoconhecimento, ele faz justamente quando for seu você falar, realmente você tem Aceitar. razão, isso é meu. Caramba, gente. Que maturidade, né? Estamos pensando no ideal, é pra gente chegar lá. Essas são as dicas pra gente chegar lá. Todo mundo que tá aqui tá correndo atrás disso. Você concorda, né? Você quer isso um dia. Autoconhecimento é o valor de milhões. Ele tá se coçando, ele quer falar. Vai. Diga. Tem algo aqui. Concorda, e Evandro? Concordo absolutamente, mas existe algo profundo aí que tem a ver com as suas experiências de amor. Porque a gente percebe, inclusive nas crianças que são amadas, muito amadas e sentem esse amor, porque não é importante só você amá-las, elas precisam se sentir amadas. As crianças que se sentem amadas, elas geralmente são mais serenas, sabe? E geralmente crianças que estão passando por rupturas familiares e que por mais que tenham uma dedicação dos pais, tudo, existe uma instabilidade no mundo afetivo delas, elas costumam ficar mais agitadas, ansiosas, né? Aí os pais chegam para mim às vezes perguntando, mas meu filho está indo mal na escola, comendo borracha, mastigando caneta. Roendo as unhas. Primeira pergunta eu sempre falo, como está seu casamento? Aí depois eu vou para a criança. Mas isso é importante, por quê? Porque a maneira como a gente constrói o nosso valor a respeito de quem nós somos, da importância que nós temos neste mundo, e isso tem a ver com a crença que temos a respeito de nós.
isso muda tudo. Porque ao estar diante das pessoas, o que o outro fala não afeta o meu senso de valor, entende? Então, muito do que a gente faz neste mundo é para não ser marginalizado, para não ser excluído, para Para ser atender aceito. a expectativa e ser aceito. Mas essa necessidade de constantemente ser aceito pelo chefe, pelos parentes, pelos amigos, pela sociedade, pela igreja e por todos mais, faz com que a gente entre em atividades que busquem muito mais construir uma imagem social do que necessariamente fazer o que a gente realmente quer. Então, ter a certeza do seu valor é fundamental para você encontrar liberdade emocional. E é por isso que eu sempre digo, e por onde eu passo, as pessoas que me seguem no Instagram devem estar cansadas já de ouvir eu falar sobre isso. Que experiências de amor e entrega, na minha opinião, são os 2 pilares para a liberdade emocional. Me fala aí uma experiência de amor, porque o nosso público quer coisa prática. O que é uma experiência de amor? A primeira experiência de amor que eu acho que nós temos que ter é conosco, entende? Então, para você ter uma boa autoestima, você não pode simplesmente querer desenvolver crenças a respeito de você, mas não ter atitudes que te proporcionem autoestima. Então, às vezes a gente acha que a autoestima é só uma crença que você tem sobre si. E aí você fica forçando a sua mente para pensar, não, eu tenho valor, eu sou uma pessoa importante e tudo. Mas espera aí. Você pratica alguma atividade, e não estou falando só de atividade física, alguma atividade que te dá orgulho? Você tem orgulho de ser você, do que você faz? Você ajuda pessoas? Você entende a relevância social que você tem? Quando você começa a realmente entender o seu valor diante deste mundo, as suas atitudes, elas valem muito mais para você do que para as pessoas, porque você começa a ver o quão é valoroso quem você é. Ser você é legal, entende? E aí, ao ir para o relacionamento com as pessoas, você doa o melhor de você para as pessoas. Você vai sem querer roubar o amor das pessoas, ou querer que as pessoas te admirem, ou você querer encantar pessoas, mas você simplesmente sabe quem você é e se relaciona aceitando as pessoas como são. Posso ir para a prática, assim, Vai. um pouquinho mais ainda do que ele está dizendo? Você arruma a sua cama todos os dias porque você merece, Exatamente. né? Você faz um bom café da manhã porque você merece. Porque você tem uma criança interna que você também precisa cuidar. Às vezes, como mãe, a gente faz o dos filhos o café da manhã e não faz o da gente. Então, eu também vou fazer para minha criança interna. Vou fazer o exercício físico porque eu mereço. Com essas atitudes e esses hábitos, a gente vai construindo esse valor que ele está Legal. dizendo, tá? E de repente não foi colocado ali na infância. Isso. E eu queria, o que o Evandro falou, o contrário, eu quero saber de vocês se é real. Essa pessoa que busca essa aceitação, que busca esse reconhecimento, foi falta de amor ali na infância? Que busca essa validação do outro? Às vezes foi falta da interpretação correta, porque tem muitos pais que deram mesmo. Mas a criança, de alguma forma, não conseguiu interpretar daquela forma, daquela maneira. E o doutor Evandro fala de uma coisa também, que às vezes a gente está achando que está dando amor, Gente, mas e agora? mas na verdade a pessoa não está recebendo com amor. Aí Isso, Deixa qual é eu- a linguagem? Deixa eu dar uma digerida aqui, porque essa interpretação é algo complicado, né? Porque a interpretação só é daquela pessoa que está recebendo. Mas eu acho que é importante, quando a gente vai entender como que o outro está interpretando essa experiência de amor, é olhar nos olhos, é conversar, é tentar ver o que está nas entrelinhas da fala, porque há a possibilidade de a gente compreender o que o outro está sentindo nessas entrelinhas da fala, sabe? Então, é possível, sim, a gente ter essa leitura. Ainda mesmo que criança. Ainda que criança. Por isso que é necessário, as pessoas falam assim, eu vou ficar com o meu filho. Só que as pessoas ficam com o filho e a televisão. Então as pessoas falam, eu vou assistir filme com meu filho. Mas é diferente de você ir numa padaria, você tomar um suco, sentar ele na sua frente, olhar nos olhos dele, ver o que ele está pensando, Você- conversar. vocês falaram aqui de várias coisas que Jesus fazia, né? Jesus andava fazendo bem. Não, Jesus. E o amor, a descrição de quem é Deus, né? Deus tem uma natureza amorosa, ele é espírito, mas ele tem uma natureza amorosa, descrita lá em 1 Coríntios 13, que está preocupada com o outro. O amor não se ensoberbece, ele não se põe maior do que o outro, ele não fica com raiva, ele não tem ciúmes, mas é sempre em relação ao outro. O amor, ele está preocupado com o outro. E tem uma coisa aqui que a gente não pode deixar de falar, que é importante quando a gente fala sobre essa interpretação do amor. Tem famílias que dão muito amor para os filhos, e isso é excelente. E às vezes a criança cresce, o adulto cresce, e às vezes ele não consegue entender o valor dele
sem que tenha uma alimentação externa. Então, isso é um outro aspecto, porque aí não tem a ver só com a interpretação. Mas, por exemplo, a família amou demais, valorizou, falou, você é maravilhoso, você é inteligente, você pode, você consegue. Criou crenças a respeito daquilo. Beleza, ótimo, sem problema, isso tem que ser feito. Só que às vezes o jovem vai para o mercado de trabalho e o chefe não vai falar assim com ele. E aí, se não tem essa alimentação externa, às vezes a pessoa ela acaba se descompensando. Então é necessário sim dar o amor, mas ensinar os nossos filhos a acreditar por si mesmo nas crenças a respeito disso. Tem aqui uma interação sobre isso. Vai, Suzane. Exatamente, vou pegar o gancho para você que mandou essa interação aqui, que é tudo a ver com o que você falou. É o seguinte, meu filho tem uma chefe muito arrogante e autoritária, que gosta de humilhar ele e todos os subalternos. Ele anda muito ansioso, às vezes depressivo, bebe de fim de semana para aliviar o estresse. O que posso fazer para ajudá-lo? Uau! Primeiro, buscar ajuda, porque ele já está indo no nível de compensação de hábito, tá vendo? Ele já foi beber, ele já foi fazer outras coisas para compensar o que ele naturalmente não está conseguindo Tentar resolver. aliviar. Para tentar aliviar, exatamente. Só que percebe que ele traz mais conteúdos para se sentir culpado, fracassado e frágil, né? Eu não dou conta, eu sou fraco. Então ele alimenta a ideia de que o chefe superior a ele realmente é melhor do que ele. Se a gente tem hábitos nocivos que nos fazem gerar estresse, os hábitos positivos também nos fazem gerar endorfina, dopamina, que é o hormônio, inclusive, de uma alegria extrema, e faz a gente ter alternativas diferentes dessas. Então, ele precisa buscar ajuda até para ele se desfazer desses hábitos que já estão nocivos e ele já não consegue, por exemplo, sem o álcool, ter talvez força para enfrentar esse chefe, ou até pensar no seguinte, vou mudar de trabalho, esse trabalho já não me contempla mais. Percebe como ele já está tão enraizado que talvez a crença dele seja, eu preciso suportar e aguentar, porque eu sou ruim mesmo. Então ele valida a crença de que ele tem que ficar lá. Então, buscando ajuda, ele pode talvez perceber, tira o álcool, né? Ele vai ter ajuda para conseguir tirar o álcool, vai se fortalecer novamente e com isso ele consegue buscar um outro trabalho. Não precisa desse tipo de gatilho. E eu aprendi de uns anos para cá uma lição extraordinária para a minha vida profissional, que não é a felicidade consequência do sucesso, mas é o sucesso consequência da felicidade. Então, diante de um espírito feliz, diante de uma alegria de vida, é que os resultados começam a acontecer. E numa situação como essa, é importante ele acreditar que ele pode arrumar um outro trabalho. Às vezes a visão de mundo é só ali dentro daquela empresa, daquele mundo, daquele universo. Mas ele pode empreender, por exemplo. E quantas pessoas que não têm trabalho hoje empreendem, né? Vão ser o seu próprio chefe. E às vezes esse senso de liberdade profissional pode ser a virada, sabe? De ele conseguir ser feliz no trabalho. É que eu entendo essa mãe e a preocupação dela, porque às vezes a gente recebe tantos impactos reforçando uma mentira ou talvez enaltecendo uma fraqueza que a gente possa ter, porque somos seres humanos, a gente vai ter pontos altos e baixos, que a gente acaba acreditando naquele abuso, digamos assim. Aceitando o abuso. Aceitando, permitindo. Como é difícil realmente a gente quebrar esse ciclo. A doutora Vanessa falou de uma coisa muito importante, colocar hábitos que te fortaleçam. A atividade física é um desses hábitos. Outro dia eu estava comentando que eu tenho o hábito de tomar uma ducha fria depois de um banho quente, mesmo no inverno. Aumentando a imunidade. E como isso tem um peso emocional. Você precisa de terapia. De fortalecimento para mim. Porque eu penso o seguinte, se eu posso enfrentar um banho frio no inverno, eu posso enfrentar outras situações difíceis na vida. Muito bem. Tá, então assim, hábitos que fortalecem, então, uma atividade física, uma superação. Você enfrentou a atividade física e percebeu que o sedentarismo estava tomando conta da tua vida. Nossa, essa do banho gelado não, e a atividade física para mim. Não, eu pensei que a motivação é que a ducha fria ela ativa a produção de células da imunidade e disposição. É como tomar um copo de café de manhã. Exato, mas saudável, sem o lado tóxico. Poxa, foi bom para mim. Essa é a minha motivação, Suzy. Então, hábitos saudáveis que vão fortalecer aquilo que está defasado por conta desses abusos. Isso. Porque a bebida, ela fortalece o abuso. Quer dizer, você é realmente um cara fraco. Exatamente. Enquanto que uma atividade física ou outra atividade que vai dar uma perspectiva melhor do meu melhor lado,
vai me fortalecer diante dessa chefe abusiva. Eu gosto, por exemplo, de pensar na ideia de sugerir isso para os meus pacientes. Imagine a vida que você gostaria de ter e quem você gostaria de ser em 10, 15 anos, tá? Quebre isso em pequenos hábitos diários para você chegar lá, o que você precisa desenvolver nesses 15 anos. Quebre isso diariamente. Então eu preciso me focar todos os dias no meu relacionamento com Deus, eu preciso estabelecer um hábito com os meus filhos de olhar nos olhos, conversar com eles e saber da vida deles. Eu preciso controlar um pouco mais a minha energia de agressividade, ou entender por que eu a tenho. Então, conforme você quebra, você vai chegar lá, porque os anos vão passar de qualquer forma. Você fazendo ou não fazendo, os anos vão passar. Mas aquelas pessoas que chegam num grande patamar, às vezes elas não entendem por que elas conseguiram chegar e outras não. É porque elas se permitiram viver esses pequenos hábitos durante esses 15 anos. Muito legal isso aí, hein? Eu quero atender aqui uma angústia de um internauta, o Adelmar, e pode ser também uma questão sua. Ele diz assim, ó, a grande dificuldade hoje é encontrar um psicólogo bom. É só teoria comportamental e entra dia e sai dia e não resolve nada. Aqui a gente entendeu claramente o quanto a psicoterapia é super importante e eu entendo que algumas pessoas talvez não encontraram ainda esse profissional. Existe um caminho para a gente encontrar essa pessoa, Qual é o problema aí? O problema é do paciente? Eu acho que é bem importante, talvez, passar em linhas gerais quais são as linhas existentes para a gente se identificar, né? Tá. A gente tem na psicologia, o terapeuta, quando ele se forma, o psicólogo, ele pode escolher várias linhas da psicologia. O que são elas? A gente chama de abordagens. Essas abordagens, elas têm a ver com a concepção que o teórico daquela linha, que fundou aquela escola de pensamento, a concepção que ele tem de ser humano, entende? Então, por exemplo, a gente tem Freud, que é o fundador da psicanálise. A gente tem o Frederick Pierce, que trabalhava com a Gestalt terapia, Carl Rogers, abordagem centrada na pessoa. O Viktor Frankl, que eu mencionei o livro, ele é fundador da logoterapia. Então, existem várias linhas. Em tese, tá, por serem áreas da ciência e terem resultados comprovados, em tese, todas essas linhas, elas acabam tendo a sua eficiência. Mas, às vezes, depende um pouco da personalidade do paciente e do terapeuta, que às vezes consegue fazer um melhor manejo daquela técnica ou não. Eu, por exemplo, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha com essa reformulação de crenças para mudar sentimentos e comportamentos. Mas a gente acaba se valendo de outras linhas também para agregar valor, para enriquecer o processo terapêutico. E na hora de escolher o profissional, você tem que tomar muito cuidado, às vezes, com indicações de amigos, às vezes, que falam, eu tenho uma amiga que é psicóloga, eu tenho um amigo que é psicólogo, porque às vezes está indicando pela amizade, não necessariamente pela eficiência do trabalho, né? Mas tem que ter afinidade, né, doutor? Se eu vou no profissional e não consigo entregar informação, eu não consigo me sentir à vontade, eu preciso procurar outra pessoa. Mas não fecha também. Você não encontrou, busca outro e outro e outro. Assim como um médico cardiologista, um ginecologista, até você encontrar alguém com quem você consiga entregar. Porque é tão importante. Muito importante. Bem. A gente quer demais agradecer a presença de vocês. Vocês são tão fantásticos. Tá vendo, Adelmar? Pessoal no chat muito bons por aí aqui. nesse mundo. Muito obrigada, então, Vanessa Oliveira. Muito obrigada também a você, Evandro Laire. Foi demais ter você com a gente aqui nessa tarde, tá? Vocês dois. Agradecemos.